Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta sexta-feira, dia 24 de setembro, 25ª semana do tempo comum. E a nossa palavra de Deus no Santo Evangelho é Lucas 9, capítulo 9, versículos 18 a 22. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, a palavra do Senhor, a leitura deste Santo Evangelho, Jesus pergunta a seus discípulos que dizem, e eles todos, com certeza, abriram suas bocas e foram soltando o que estavam dizendo. É mais fácil dizer o que se diz do que se comprometer naquilo que se diz. Por isso, também Jesus perguntou aos discípulos: "E vós, quem sou eu para vós?" E Pedro é esta voz do grupo que manifesta a fé. Tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Tu és aquele que vem. Tu és o Messias, o ungido do Pai. É significativo que o Senhor seja reconhecido pelo povo como um profeta. Assim então, há nessa memória a manifestação forte de uma fé na palavra, que é forte, que é transformadora, que denuncia, que exorta, mas também que acalenta, que consola, que abranda corações. Por isso mesmo, o anúncio da paixão por Jesus é para dizer de fato quem é este Cristo de Deus, e que os discípulos não se enganem ao segui-lo, ao caminhar com ele, ao ir após ele. Por isso mesmo, o anúncio da paixão é radical, é sombrio, mostrando a coerência de sua palavra e a vivacidade de suas ações. O Messias, o tempo messiânico, e o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido do Senhor, não é triunfalista, não é aquele da glória humana, da glória terrena, da glória
e do trono dos poderes humanos. E assim, como consequência, o sofrimento e a morte. Nem por isso, no entanto, há espaço para desânimo, para abatimento, para desesperança. Não, Jesus sabe muito bem a sua missão, o seu ser, aquele que o profeta Isaías profetizou, o servo sofredor. Só então, entendendo assim o verdadeiro Cristo, nós podemos acompanhá-lo, segui-lo com prontidão, com generosidade, disposição do coração, de maneira correta, certa, de uma imagem de fato, então, verdadeira do Messias. Não só uma vez, mas muitas vezes o Evangelho, então, nos fala de Jesus. Esse Jesus que vai sempre em um lugar afastado, um lugar à parte para orar, para rezar, lugares desertos. Nesse evangelho, os discípulos estão com ele. Certamente também rezavam. Ao perguntar o que o povo estava dizendo dele, queria saber também o que pensavam os discípulos. E Pedro responde em nome de todos: Cristo de Deus. Na oração, aprendemos a reconhecer Jesus. Na oração, nós aprendemos a intimidade com o nosso Deus e Pai. Ele é o Messias, o verdadeiro Messias, o sofredor. E pede-nos que tomemos parte com ele em sua paixão e morte, para que também sejamos um povo de ressuscitados com ele. A fé professada, não é? Sinceramente por Pedro, tem que também ser professada por nós. Deve e é preciso que seja também a nossa fé. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o libertador, salvador. E assim é preciso também caminhar com Jesus, abraçando a nossa cruz. Caminhar sempre ao encontro dele, da vida em plenitude que passa pela cruz. Todos nós queremos a vida, talvez não queiramos as exigências do caminho de cruz. Só junto com Jesus e o crucificado, a vida se torna abundante. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e proclamemos com a vida: Tu és o Cristo, Tu és o ungido, Tu és o meu Salvador de Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.